Boa noite a todos. Boa noite a todos. O nosso amigo incondicional de todas as horas, Jesus, possa se fazer presente através dos nossos amigos espirituais. Meus amigos, antes de adentrarmos ao tema, gostaria de agradecer o convite, à casa, e agradecer a vocês, porque essa casa sempre me propicia um acolhimento. Me sinto acolhido aqui e acolhido por vocês, porque a vibração que vocês emitem, auxiliam os amigos espirituais na minha inspiração, na minha intuição. E eu agradeço em nome deles, essa energia que a minha é dirigida. Eu sei que não agrada a todos, porque se Jesus não agradou, imagine Carlos. Tenho consciência disso. Mas eu estou aqui para cumprir o meu papel, a minha tarefa e o meu resgate de luz que eu preciso tanto. E autorrealização. Em psicologia, é a necessidade que nós todos temos de atingir o pleno potencial nosso. Ser o melhor possível que você pode ser. Quando você atingir esse ponto, você estará autorrealizado. Essa questão da autorrealização em psicologia nasceu da teoria de Abraham Maslow. Ele que, estudando essa questão, criou um gráfico em forma de pirâmide das necessidades humanas. Então, lá na base, as necessidades fisiológicas, depois vai subindo a pirâmide, necessidades sociais, até chegar ao topo, onde se encontra a autorrealização. Então, a autorrealização, ela parte exatamente dessa consciência de si mesmo, dessa autoaceitação, capacidade de lidar com os problemas de forma madura. Então, se a gente ainda não adquiriu essas capacidades, ainda estamos a caminho de encontrar essa autorrealização. Então, ela envolve crescimento pessoal, busca de autenticidade, identificação de um propósito na vida. Então, nós podemos perceber que a autorrealização implica crescimento pessoal. Então, vai necessitar que você se autodesenvolva, se autoconheça. E o autoconhecimento é primordial nesse nosso processo de crescimento individual, de evolução. Então, o autoconhecimento já é uma teoria, uma descoberta de muitos séculos atrás. Lá na entrada do oráculo de Delfos, tinha a frase, conhece-te a ti mesmo. Vem Sócrates também aplicou toda essa questão do autoconhecimento. E vamos encontrar em Jesus exatamente ele dando importância a se conhecer. E vamos também encontrar na doutrina espírita, através de Santo Agostinho, quando Kardec perguntou qual era o meio mais eficaz de se alcançar, vamos dizer assim, essa sabedoria divina, esse conhecimento profundo das leis de Deus, e os espíritos responderam exatamente a questão do autoconhecimento. É necessário que você faça essa viagem interior. E tem uma história muito contada, diz que Santo Agostinho andava numa praia, meditando sobre a intimidade de Deus, a natureza íntima de Deus. E encontrou na praia um garotinho que tentava encher uma conchinha com a água do oceano. Aí ele perguntou, meu filho, o que é que você está fazendo? Eu estou enchendo essa conchinha aqui com esta água toda deste oceano, eu vou colocá-la toda aqui dentro. Aí Santo Agostinho, mas meu filho, está vendo que essa conchinha é tão pequena e o oceano é tão imenso, como é que você vai colocar essa água toda nessa conchinha?
Aí diz que aquela criança se transformou num espírito iluminado e disse a ele, bem assim é você, Agostinho, como você pode, né, conhecer a natureza íntima de Deus com esta mente e este cérebro tão pequenininho, né? Conheça-te a ti mesmo, conheça primeiro a você, né? Que este é o caminho para que você possa alcançar a unidade com Deus, né? A unidade com Deus. Então, é necessário esse crescimento pessoal, autonomia, né? Nós somos espíritas e a nossa fé trilha o caminho da racionalidade. Eu acredito porque eu sei. E é necessário que cada um de vocês, desenvolvam, como todos nós precisamos, essa autonomia nessa fé. No Espiritismo não existe o princípio do Magister Dixit, né? O mestre diz, eu não sou mestre da vida de ninguém, nem Chico, nem Divaldo, nem os espíritos. O mestre da sua vida é você. O mestre da sua felicidade é você. O mestre da sua paz é você. Então é necessário que você descubra essa autonomia e possa repetir como Jesus nos ensinou. Sois deuses, faz o que eu faço e muito mais. Nós somos deuses. E é necessário que a gente tenha essa autonomia para trilhar o nosso próprio caminho, né? E o Espiritismo vem nos libertar dessa questão de seguir o mestre, seguir o sacerdote, seguir o médium, seguir o pastor, né? Você tem que seguir o grande mestre. O único grande mestre e o único grande título que ele aceitou, foi de mestre, foi Jesus de Nazaré. O único título que ele aceitou. Nenhum outro, nem rei de Israel, nem rei dos judeus, nada disso. O título que ele aceitou é de mestre, porque ele era exatamente um espírito sábio, né? Um espírito de alta envergadura espiritual, o espírito mais evoluído que nós conhecemos, né? E que, segundo notícias espirituais, ele é o senhor do planeta Terra, é o senhor do sistema solar. Aquela mente criou o sistema solar, né? E veio a nossa presença exatamente nos ensinar o caminho, né, de retorno a Deus. Então, ele é o grande mestre e nós somos os mestres das nossas próprias vidas. Então, tem que se ter autonomia para se autorrealizar. Se não se tiver autonomia, não vai se conseguir se autorrealizar. Temos também a própria questão da realização, que é atingir as metas, os objetivos que você pretende, né? Seja na vida material, seja na vida espiritual. Nós sabemos que o ser real é o espírito. Nós somos espíritos numa experiência humana, né? Somos espíritos num corpo físico, nessa existência agora, aqui. Mas sabemos que somos seres interexistenciais. Nós interagimos com vários planos de existência. Nesse momento, nós estamos interagindo com o plano espiritual mais próximo de nós. Na medida em que você ora, você vibra, você alcança mentes superiores que interagem com você. Assim como vocês estão interagindo aqui, num coletivo, criando um campo energético individual, genérico individual. Esse campo aqui é criado pelas mentes que estão aqui presentes, sejam encarnadas e desencarnadas. Por isso que esse campo magnético que a gente cria é um campo de proteção. Aqui não vai adentrar espíritos que venham perturbar o ambiente. Espíritos que vêm provocar situações constrangedoras. Eles ficam fora. Eles ficam fora e há um campo de energia que impede o acesso desses espíritos a este ambiente. É o que acontece quando se faz uma prece no lar, o evangelho no lar. É exatamente o foco, o gerador, o reator nuclear para criar
um campo de energia positiva em sua casa para impedir o acesso de espíritos perturbadores, para se preservar a sintonia espiritual com os amigos, os anjos da guarda, os amigos espirituais, que estão ligados a nós na nossa experiência aqui na Terra, essa nova experiência, essa atual experiência, e eles são também aqueles que contribuíram e contribuem com a nossa experiência. E tendo esse acesso mais facilitado a nós, através desse campo vibratório que a gente eleva, aí vem toda a assistência espiritual que a gente precisa para enfrentar as dificuldades, as questões, os problemas, né, que são gerados nessa nova experiência. Então, é necessário que a gente também tenha objetivos, metas para serem alcançadas, né? Outra questão, aceitação da vida. Não adianta rebeldia, revolta. Se rebeldia e revolta resolvesse, eu mesmo estaria rico, porque eu já fui tão rebelde, né? Tinha resolvido todas as questões da minha vida. E venho aprendendo com as pancadas. É uma pancada ali, uma pancada aqui, e vou pedindo a Deus, Deus, se eu não tenho forças para resolver, peço a Ti que me ajude a resolver. Que eu suporte, que eu tenha forças para suportar a minha própria experiência, que devo ter plantado em existências passadas, e ela hoje retorna me cobrando, né? Olha agora, Carlos, você aguenta ou não aguenta? Por isso que nós somos espíritos carentes, todos nós. Em alguns aspectos da vida diferenciados, mas todos nós temos carências. E a carência afetiva, essa é a de maior escala. É a de maior escala. Por isso que o amor é a chave. O amor é a chave. Nós esperamos que alguém nos ame. Por isso a carência. Eu preciso que alguém me ame. Eu preciso que alguém me abrace, passe a mão na minha cabeça, me transfira afeto, beijos, carinhos e lá se vai. Tem, mas é necessário que você se abra para isso. Se permita isso. Um beija-flor não vai numa flor se ela estiver fechada. Não vai. Um beija-flor não vai numa flor que não produza néctar, que não seja perfumada. Uma flor perfumada atrai abelhas. Bote perfume e vá morar na Aruana. Para você ver, porque eu moro na Aruana. Para você ver o arapuá chegar na sua cabeça, na sua zona, por causa do cheiro do perfume. Então só atrai quem produz, quem usa, quem tem para atrair. Se eu quero a companhia dos amigos espirituais, eu tenho que vibrar luz, vibrar amor, para que eles aí interajam com o meu campo psíquico, interajam, se integrem com o meu campo psíquico, me protejam, aumente meu campo áurico com o dele, porque se soma, e aí a gente vem sentir a presença deles, o amor deles por nós. Mas na medida que você continua rebelde, revoltado, irascível, impaciente, intolerante, que é uma característica nossa coletiva, desses espíritos que habitam o planeta Terra, planeta de provas e expiações, aqui ninguém é santo, aqui ninguém é vítima. Ninguém aqui é vítima. Não bota isso na cabeça, esse vitimismo. Nós somos vítima do Brasil, somos vítima do governo, somos vítima porque somos latino-americanos, somos vítimas porque somos nordestinos, somos vítimas porque somos funcionários públicos do estado de Sergipe, não recebe há tantos anos um aumento bom. Ninguém é vítima. Ninguém aqui é vítima. Se você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Sejam essas pessoas o que elas sejam. Você está do lado das pessoas que você atraiu e que foram atraídas por você. E você também
foi atraído por elas? Ninguém aqui é vítima. Então a gente tem que ter exatamente esse processo de autoconhecimento, né? Para saber que nós somos os grandes responsáveis pelo nosso destino. Nós construímos o nosso destino. A sua vida atual é a soma de todas as outras existências e interexistências que você já teve. Tudo isso aqui que você está enfrentando e passando não é por acaso, não é injusto. É fruto da estrada que você andou. Se você andou e plantou e construiu uma estrada asfaltada no passado, a sua hoje vai ser bem mais fácil. Mas se você criou pedras, cavou buracos, criou armadilhas, colocou espinhos, como é que você quer hoje colher frutos maravilhosos, flores maravilhosas? Esses espíritos que colhem flores maravilhosas ainda não estão na terra, não. Quem está na terra é porque plantou espinhos. Ou se vem alguém que não é para colher espinhos, é porque vem como mestre, vem nos ensinar, vem nos favorecer, vem nos abraçar para que a gente suporte a estrada, suporte a experiência. Tem gente, minha gente, vocês não são aqui nesse ambiente pessoas assim, mas tem gente que já nasce num estado de sofrimento e passa a vida inteira na dor. Crianças que nascem com doenças terríveis e passam 20, 30, 40, 50 anos daquela vida sofrendo. Sofrendo. E muitas delas são lições para a gente. Lições para a gente. A gente chega perto de uma criatura dessa no hospital, quem frequenta hospitais, a parte de câncer, né, de doenças dramáticas, você vai lá visitar, vá visitar, é bom para aprender com aquela lição. Você chega lá, aquela criatura numa calma, você pergunta, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem, meu filho, e você? Como é que está tudo bem numa pessoa estirada numa cama, sofrendo? Não é? E essa pessoa responde assim, lhe emociona, faz você derramar lágrimas, e você aprende com aquela dor, e você vê que a sua dor não é nada perante aquela situação. Não é nada. Vá numa penitenciária. Já fiz palestras numa penitenciária. É o pior lugar da face da terra. Quem quiser cometer um crime, antes vá na penitenciária. Vá lá, dê uma olhada, porque é lá que você vai ficar. Vá lá, não, se passou na sua cabeça a ideia de matar alguém, de furtar, de roubar, né? Antes, vá lá. Vá lá para você ver. É o inferno na terra. O inferno na terra. E aí, uma dessas minhas experiências na penitência, e olha, era no Castelo de Grayskull ainda. Hoje o hotel está 5 estrelas. Naquele tempo era uma pousadinha daquela mais terrível. Era calabouço, porque aquilo ali era calabouço. E aí, uma certa vez, uma criatura vendo a minha palestra, e eu sentia que algo estranho estava com aquela criatura. E no final, ele veio me perguntar e disse assim, eu, toda vez que vou para minha cela, encontro quem eu matei, sentado na minha cama, dizendo assim, venha para cá, quero conversar com você. E nisso, você sentia aquela presença ao lado dele. E ele já estava num estado tal de perturbação mental que ia acabar enlouquecendo, porque era o destino que aquela criatura do outro lado estava tentando levar. Tentando levar. Então, ali, você é abandonado de tudo. Não tem nada, nem ninguém por você. Nada, nem ninguém. Você não tem nada, você não é nada, você é considerado lixo humano, depositado na lixeira da penitenciária.
né? E poderíamos chamar lixeira da terra dura, onde se despeja seres humanos indesejados do convívio social. Então, antes de cometer, vá lá. Passe lá. Vá no Hospital João Alves. Visite os doentes. Veja as alas. Para você dizer, nesta ala eu não quero. Veja o que é sofrimento humano na Terra. Vá no orfanato. Veja o que é abandono. Veja o que é abandono. Então, suas carências são ínfimas. Ínfimas. No mundo de tantas carências que estão aí fora. Carências absurdas. Absurdas. Que muitos estão tentando fechar os olhos para não ver. Para não enxergar. Não quero saber. Não quero saber. Por isso que Jesus, na passagem, eu vim para eles. Eu vim para eles. Nós espíritas estamos aqui para eles. Nós espíritas não estamos para ter um clube de estudos maravilhosos, cheio de doutores da lei. Né? Isso já passou, já era. Não tem negócio de doutor da lei, não. De intelectuais maravilhosos que a gente vê por aí no espiritismo. O espiritismo precisa ser levado para quem precisa. Para o doente. Claro que todos nós temos o nosso estado de doença, mas estamos aqui no hospital, procurando cura. E Jesus disse que só se cura curando. Só se cura curando. Francisco de Assis, amando que se é amado, perdoando que se é perdoado. E é desencarnando que todo mundo vai, que vai para a vida eterna. Então, quer amor? Ame. Quer perdão? Perdoe. E comece por si mesmo. Se ame. Se perdoe. Se autocompreenda. Se conheça para descobrir as razões porque você sente assim, pensa assim, age assim, acredita nisso ou naquilo. Descubra as ações interiores. Então, a autorrealização é um processo contínuo. Contínuo. Ele não deve estacionar. Às vezes a gente avança e aí vai descobrir, como a gente vai ver mais adiante, no autoconhecimento, questões interiores que a gente não queria enxergar. Mas eu sou capaz de pensar assim? Eu sou capaz de sentir isso? E aí, às vezes, a gente sente medo, vergonha de ter sentido, de ter pensado, de ter agido e recua. Recua. Por isso que Raul Teixeira diz que o Espiritismo não é para qualquer um. Que o Espiritismo demanda exatamente essa questão de se transformar, de se autoconhecer, de vencer esses muros, montanhas, pedras que existem dentro de nós. E aí muita gente desiste no meio do caminho. Eu não quero largar a cervejinha, eu não quero largar as menininhas, as garotinhas no forró de terça-feira de ontem. Eu quero estar no meio da gandaia. Tudo bem, cada um é livre, eu não estou julgando a vida de ninguém. Porque eu já vi gente aí na gandaia, não estou nem aí, nem chegando. Peço a Deus que ilumine. Porque não cabe a mim. Provavelmente já vivi na gandaia. Já vivi em tudo que não presta em vidas passadas. Porque eu sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro. A gente sente a vibração das pessoas que chegam até nós. E se a gente sente a vibração é porque viveu. É porque conhece. Aí vem aquela pessoa que é desequilibrada numa determinada área do sentimento e você sente a vibração daquela pessoa, é porque você conhece. Você sabe. E aí você tem que se auto-observar. Eu sinto o que essa pessoa sente e já sei porque sinto. Ela não sabe. E na medida em que ela se autoconhece, ela vai se autocompreender e vai resolver este conflito dentro de si. Então, duas definições de autorrealização
né, que a gente pode reduzir a questão da autorrealização, são duas escolas, a ocidental e a oriental. A ocidental, ela defende a autorrealização na vida material. É aquele músico que alcança o ápice, né, do reconhecimento, né, aquele que produz músicas maravilhosas, ele se autorrealiza ali. Então, aquele que consegue alçar, né, voos na medicina, se transforma num médico maravilhoso, reconhecido no mundo todo, né, auto se realiza. Aquele advogado que conquista, né, clientes, se transforma num jurista, é reconhecido e respeitado, se autorrealiza. Mas a escola oriental, ela vai além. A escola oriental, né, Buda e tudo a questão da fé que nasceu no Oriente, vê a questão espiritual. Você tem que evoluir espiritualmente, né, alcançar o seu nirvana, seu samadhi, né, alcançar o ápice da sua liberação espiritual. Então, são essas duas escolas. E o espiritismo, onde entra nisso? O espiritismo, ele entra exatamente nesse meio termo, né? Porque o espiritismo vê a autorrealização ligada à crença da imortalidade da alma, né? A descoberta que somos espíritos, né? A questão da reencarnação e da evolução espiritual. Então, nós temos, além disso, o conhecimento de si mesmo, a doutrina espírita trabalha, né? E a questão do exercício do amor, né? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Né? Então, nós temos o conhecimento de si mesmo, que já falamos, que é essa nossa identificação com o eu verdadeiro, é você se descobrir espírito, se descobrir um ser imortal, se descobrir um ser que já tem uma longa estrada evolutiva, todos nós temos. Ah, mas eu não me lembro. Sinta, não vá pela razão, sinta. Sinta quem é você, sentir. Sentir. Dizem os sábios que o centro da consciência não é aqui, não. O centro da consciência é aqui. Simbolicamente, claro. O coração, porque o coração nunca mente. Nunca mente. A razão mente, mas o coração nunca mente. Se você estiver sentindo raiva, é verdadeiro, eu estou sentindo raiva. Aí vem a razão, aí você veste o ego e diz, não, eu não estou aqui nada, meu filho. Eu estou tranquilo, não me contrariei, não. Eu, por dentro, né? O veneno. Se eu pudesse, eu matava. Se eu pudesse, eu esfolava essa criatura, né? Por dentro. Então, o que você sente é a sua verdade. Procure o que vê, o que você sente. O que você sente vai dizer quem você é. Irascível, irritável, intolerante, preconceituoso. E lá se vai. Né? É um rosário que a gente tem. Aí vai dizer, de fato, quem você é e o que você sente é a sua identificação. É o sentimento que dá cor ao pensamento. Uma pessoa ciumenta ou sexólatra, a sua aura tende a um vermelho intenso. É o sentimento que colore, que dá cor, que dá energia. Por isso que a maioria dos espíritos tem aquele azul bem leve, ou aquela luz bem clara, né? Bem clara. E a nossa aura como está? Se você tem esse tipo de coisa, sua aura deve estar, né, um arco-íris. Um arco-íris. Então, a gente tem que ver essa questão do nosso sentir, porque o que você sente é o que lhe guia a vida. O que você sente atrai as experiências que você precisa.
E essa necessidade de atrair essa experiência, ela vem exatamente para que você descubra, perceba o que você está atraindo através do que você sente. Na medida em que você descobre, você altera o sentimento, que vai alterar o pensamento e que vai criar outras necessidades e outras experiências chegarão. Por que a gente repete muitas experiências na vida? Meu Deus, eu não consigo ganhar dinheiro. Vou para lá, vou para cá, luto para lá, luto para cá e não consigo, honestamente. O que é que está acontecendo? Você tem que descobrir. E não vem com essa história que tudo é karma. Ah, porque é o karma do passado, eu tenho que ser pobre porque eu sou o karma do passado. E a gente, tudo pode ser mudado. Tudo. Sois deuses? Com fé, do tamanho de um grão de mostarda, não podereis transportar as montanhas dali para aqui? O problema é ter fé de um grão de mostarda, que é o suficiente. A gente tem menos. Porque se tivesse, a gente tinha vencido as nossas dificuldades. No dia que a gente tiver uma fé do tamanho de uma melancia, aí a gente não estará nem mais aqui. Mas do grão, repare, do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente. Mas nós não temos. Muita gente enche a boca, mas eu tenho fé, eu acredito em Deus. Daqui para fora é fácil. Você não é mudo? Pode dizer. É fácil. Mas na hora do vamos ver, meu Deus, o que foi que eu fiz? A vida está me castigando, Deus está me punindo. E Deus, coitado, lá das entranhas do universo, manda por um espírito amigo dizer, eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. É você mesmo, meu filho. O que eu posso fazer por você é continuar te amando como sempre te amei, perdoando como sempre te perdoei. É isso que você precisa de mim, é a única herança que eu posso te dar. É o amor e o perdão. Gente brigando, minha gente. A gente tem gente brigando por um diamante, um anelzinho que mamãe deixou de herança. Aí as filhas começam a brigar, é meu, é meu, é meu. Minha gente, a astronomia, o James Webb, está descobrindo planetas que é um diamante. Um diamante. E a gente está brigando por uma pedrinha da Terra. A Terra, perto desses astros, perdidos nesses bilhões e trilhões de galáxias aí, é um cisco. É um cisco. Imagine que nós somos umas verdadeiras bactérias que os espíritos superiores, através de um microscópio, estão vendo a gente. Tem estrelas, o Sol tem um raio de 1.400.000 quilômetros. Tem estrelas de 300 bilhões de raio. Então veja como nós somos tão pequeninos, que no universo nós não somos nada. Nada. E para que tanto orgulho? Para que tanta vaidade? Para que tanta questão passageira que tudo vai ficar aqui na Terra? Você não vai levar nada. Nada. Seu título, sua posição. Porque eu sou isso, porque eu sou doutor nisso, honoris causa daquilo. Isso em nada, nada. Tem tanto honoris causa reencarnando na pobreza. É por isso que Teodora, a esposa de Justiniano, se posicionou contra a reencarnação. Porque ela era péssima. E todo mundo dizia, porque era a crença da igreja, a reencarnação fazia parte, e todo mundo dizia, esta mulher vai pagar. Numa vida, ficou muitos espíritas, vai pagar, vai ter uma reencarnação daquela, vem toda troncha, mas vem. Deus vai fazer justiça. E ela aí endoidou. Não, peraí, vou tirar esse negócio daí. E forçou Justiniano a exigir que se tirasse a reencarnação, porque ela jamais deixaria de ser rainha.
E aí a gente olha tanta Teodora reencarnada, tanto Justiniano reencarnado, sem reino, sem coroa, sem nada disso. Sem nada disso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a própria doutrina espírita, ela nos ensina os passos para a autorrealização. E o primeiro passo é a autoconsciência. Inicia-se com a autoconsciência. Nós temos plena consciência do que estamos vivendo, sentindo e pensando? Às vezes agimos por impulso. E às vezes descobrimos que nem sabíamos que tínhamos aquele impulso. Bastou algo vir de fora, uma experiência, e de repente você explode com este impulso. E depois vai se arrepender. Meu Deus, não sei porquê. De repente eu agi com uma ira de dentro de mim que nem sabia que existia dentro de mim. Isso acontece, sabe aonde? No trânsito de Aracaju. E estava uma beleza. Ontem mesmo estava uma beleza. Coletivamente a gente entrou num teste. Vamos saber quem, de sergipano, aracajuano, quem é que está aí no nível de paciência. Aí toma ele problema. E a gente foi testado. Então, autoconsciência é perceber exatamente esse mundo interno que a gente tem, ter consciência desse mundo interno. E para não ter problemas. Porque quem tem essa autoconsciência, que é uma pessoa irascível, impaciente, vai saber lidar quando explodir algo que venha atrair você para uma reação. Tem gente que mata no trânsito. Puxa uma arma, discute, brigam lá no chão, e depois, ai meu Deus, que vergonha. Ai meu Deus, eu atirei, e agora estou no castelo de Grayskull. E não sou He-Man. E não sou He-Man. E aí? Falta de autoconsciência. O primeiro passo é se descobrir. Eu sou irascível? Sou. O que é que tem de mais nisso? Não sou pior nem melhor do que ninguém. Não tem por que se auto-julgar e se culpar por causa disso. Todos nós estamos no mesmo barco, minha gente. O Titanic Terra. Se ele afundar, todo mundo vai. Então somos iguais. Somos iguais. Um é mais irascível, outro é menos irascível, um mais intolerante, outro mais tolerante. Mas todos nós temos os nossos problemas internos que nos prejudicam na vida, os nossos inimigos internos. E a gente precisa conhecê-los para fazer as pazes com ele, para pacificá-los, para torná-los amigos do nosso processo de crescimento de autorrealização. O segundo passo é... Olha, eu não sou uma máquina como Divaldo Franco, não, então eu não gravo. Por isso que eu uso às vezes o texto. Que é a autoexploração. Você tomou ciência e agora vai explorar esse terreno que você descobriu que existe dentro de você. Vou descobrir qual é a razão de eu ser tão orgulhoso. Eu sou orgulhoso, foi a primeira coisa que você tomou consciência. Agora eu vou descobrir por que eu sou orgulhoso. E aí começa a fazer esse trabalho interno de aprofundamento, de autoexploração, e vai descobrir que seu orgulho é fruto de um complexo de inferioridade que não foi resolvido. No fundo, todo orgulhoso se acha o capacho. Se acha o tapete em todo mundo esfrega os pés. E para compensar esse estado de baixa autoestima, ele tenta, como é que se diz, compensar com uma ilusão, se autoafirmando melhor do que todo mundo. E o orgulhoso é isso. Olha, eu sou melhor palestrante do que meu xará ali que está ali fora. Olha que beleza, sou melhor do que João Mananduba, do que Joana, né? Sou melhor até do que Chico Xavier. Que Chico não é nada perto de mim. Né? E todo mundo à volta percebe. Né? Ele diz, meu Deus, esse homem é doido. Até que outro doido
igual a ele, se aproxime dele, seja até pior, e diz, não, você, meu amigo, é um fracassado, isso tudo é mentira. Ele atrai a experiência de humilhação. Todo orgulhoso atrai experiências de humilhação. Porque se não vai pelo caminho do amor, vem o caminho da dor. Ele atrai a experiência, não é Deus que colocou, não. Aí vem o maluco, pior do que ele, mais desequilibrado, mais orgulhoso ainda, e diz a ele que nada, bom sou eu, você é irresponsável, você come capim. Não é? E capim desnutrido, por isso que você não tem inteligência nenhuma. É como se ele estivesse diante do espelho, olhando para si mesmo e dizendo a verdade sobre si mesmo, o que ele acha de si mesmo, que é ilusório, injusto consigo mesmo. E qual é o remédio? Qual é o tratamento desse complexo de inferioridade? Exatamente descobrir-se que não é nem tão bom, nem tão ruim. O caminho do meio. O caminho de Buda, que é o caminho do meio. Eu não sou o melhor do mundo, também não sou o pior do mundo. Não? E a gente faz essa comparação com o estudo. Né? O orgulhoso diz, eu sou bom em matemática, física, química, português, biologia, inglês, francês, alemão, conheço tudo. Né? O humilde, ele diz assim, não, eu sou bom em história, mas sou péssimo em matemática. Eis aqui um. Sou ótimo, adoro história, leio livro de história em todo canto, até no trono. Né? Livros de história. Matemática, mal as 4 operações. E mesmo assim com a máquina de calcular do lado. Porque eu sou do tempo da tabuada. 2 mais 2, 5. Sandália, cascudo, errou. De novo, vai estudar. 2 mais 2, 4. 2 mais... Aquela decoreba. Não se aprende matemática decorando. E aí o pau comia, como dizia. Né? Sandália de mamãe pesava para aprender. Pesava. E até hoje eu sou um 0 à esquerda em matemática. Em matemática. Mas adoro história, adoro geografia, adoro literatura. Coisas mais para ciências humanas, tanto é que eu fui para a área do direito. Para a área do direito. Tem outros aqui que são altamente competentes na área da matemática. Mas pergunta quem descobriu o Brasil. Foi Vasco da Gama? Não sei. Foi, quem sabe, Maria Antonieta. Porque tem dificuldade com essa questão. Então, todos nós somos seres meieiros, do meio do caminho. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Nós temos também a autodescoberta, que é exatamente o fruto disso. Você vai se descobrir que você não precisa estar com essa muleta do orgulho para se sustentar. Você, de fato, é uma pessoa que sabe algumas coisas e não sabe outras. A verdadeira humildade é se reconhecer como se é. É se reconhecer como se é. Não precisa ser humilde, vir para o centro com a sandalinha. Boa noite. Aquela roupinha toda, né? Eu sou santo, eu sou maravilhoso. Ai, como eu sofro tanto. Não. E fica reclamando de quem vem bem vestido, de ouros, de coisas. O que é que tem? 18, 14, 22, tambaque. O que importa? Né? Mas as pessoas julgam. Vivem, né? Porque se acha que é também motivo de julgamento. O infeliz tende sempre a querer que todo mundo seja infeliz com ele. E distribui infelicidade. Todo infeliz é assim, ele quer solidariedade da infelicidade dele. Já o feliz não, ele dá de graça. Ele não precisa nem dar, ele já fornece. O que Jesus fazia. Né? Jesus era um homem integral, era um homem feliz. Apesar do mundo em que ele vivia estar se acabando de dor e sofrimento, ele permanecia em paz. E era o doador universal. Tanto é que ele curou pessoas porque ele doava até inconscientemente. Ele era o chafariz, que jorrava a água da vida. Ele era o pão da vida.
quem quisesse se alimentar e saciar sua sede, que chegasse até ele, que ele saciava. E quantos o procuraram exatamente para serem curados, como a mulher hemorroísa do fluxo de sangue de 12 anos, se arrastando no chão, e vai, pega na barra dele e absorve aquela energia e se cura. E ele sentiu, parou, perguntou, quem de mim tirou uma virtude? E aqueles apóstolos e discípulos tudo enlouquecidos com a multidão. Mas, Senhor, tantos estão te tocando, tantos estão te abraçando, te pegando. E ele diz, mas alguém de mim tirou uma virtude. E ele esperou ela se manifestar, e ela no chão se manifestou, fui eu, Rabi e tal, ainda toda cheia de vergonha, perdoe, ela suspende, né? Olha nos olhos dela e diz, minha filha, foi tua fé que te curou. Exatamente do tamanho de um grão de mostarda. Foi tua fé que removeu todas as montanhas da sua vida. Vá e não peques mais. Vá e não faça por onde voltar os mesmos sentimentos e pensamentos que te adoeceram. Mude, se transforme. Então, a autodescoberta é exatamente isso. Você se descobriu agora como orgulhoso, que a humildade é apenas se reconhecer como se é. Depois vem a autocompreensão. E a autocompreensão quer dizer o autoperdão. Eu me compreendo, agora eu começo a perceber que eu errava assim porque eu sentia assim, eu pensava assim. Então agora eu vou me perdoar por ter feito isso. Eu vou me compreender, eu sei todos os mecanismos interiores que movem a minha vida. E a partir de agora, eu vou ser o motorista disso. E não vou ser mais dirigido por isso. Porque eu agora percebi que eu devo aceitar todas as questões que estão dentro de mim e perdoá-las. Perdoar o orgulho, porque eu já descobri que ele era o meu grande inimigo e eu devo perdoar o meu inimigo enquanto eu estou a caminho. Então, eu perdoando o meu orgulho, eu me perdoo. Eu me perdoo, eu me aceito como eu estou, como eu sou. E passo a ser autocompreensivo comigo mesmo. E temos o amor próprio, porque você, à medida em que você se autocompreende, você se ama. Começa a utilizar o amor como chave de libertação. O amor vai me libertar de tudo isso. Então, o amor próprio não é orgulho, né? Temos que afastar o amor próprio desse conceito que todo mundo diz aqui em Sergipe. Amor, tem amor próprio, tem orgulho, né? Não, tenha amor verdadeiro por si mesmo. E depois temos o autodomínio. Na medida em que você se ama, né? Se autocompreende, tem consciência, se autoexplora, se autodescobre, você passa a se autodominar. Eu não vou mais agora permitir que o orgulho me domine. Eu agora domino o meu orgulho, porque ele faz parte de mim e está sendo trabalhado. Eu passo a iniciar um processo de humilde, de ser um ser mais humilde. Então, o orgulho vai ser vencido. Vai ser vencido. E temos depois a autotranscendência. É você transcender essa vida horizontal, nossa, para a verticalidade. Você passa a ser aquele ser interexistencial. Você não vive mais só na horizontalidade, você vive também na verticalidade, porque você vai atingir níveis de vida espiritual, além dessa física que a gente observa aqui. E aí chegaremos à autorrealização, que é exatamente esse encontro com este eu superior que existe dentro de nós. Eu vou dizer, para mim mesmo, como Cristo diz, eu e Deus somos um, porque eu estarei integrado com a divindade. Mas antes, eu repetirei com Paulo apóstolo, já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. É o Cristo que fala pela minha boca, é o Cristo que ouve pelos meus ouvidos, que enxerga pelos meus olhos,
que ama através de mim. Eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de paz. E aí a gente encontra em Chico Xavier. Chico Xavier era um ser na Terra que era autorrealizado. Ele era feliz com a sua peruquinha, com seu olho vazando, com a sua caminha humilde. Ele era um homem feliz e enfrentou provações as mais diversas, mas nunca desistiu de amar. E diz as tradições espirituais que vêm que quando ele desencarnou, ele se ajoelhou perante o corpo inerte e agradeceu aquele corpo. Agradeceu aquela oportunidade e foi recebido pelo próprio Jesus de Nazaré. A gente ainda tem uma longa estrada. Uma longa estrada. Vamos pedir a Deus que seja o nosso anjo guardião, né? Que venha nos receber no desencarne, né? Porque ver Jesus, minha irmã, então aí os olhos da gente estão ceguinho, igual de Paulo, de Saulo, na estrada de Damasco, quando ele viu aquela figura luminosa de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E cai cego depois. E é levado, né, para, eu não me lembro o destino, se foi na própria Damasco, quando aquele amigo Ananias, né, impõe as mãos sobre ele, e ele sente dos olhos como que cascas caíssem. Né? Aquela luz de Jesus foi suficiente para iluminar a sua própria escuridão. E fechou os olhos para que ele olhasse para si mesmo. E ele passou anos e anos trabalhando exatamente essa questão da autorrealização, do autoconhecimento, aprendendo e estudando, né, a si mesmo e os ensinamentos do Mestre, para servir como o maior divulgador da Boa Nova que existiu. Ninguém acima dele conseguiu, ou abaixo dele. Ninguém. Porque o homem enfrentou caminhos, andou por toda a Europa, o mundo conhecido, para divulgar a Boa Nova. Então, meus irmãos, sejamos espíritos que busquem essa autorrealização, que busquem essa paz interna, que busquem esse amor por si mesmo, para que a gente possa, então, servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, e ir para os doentes. E ir para os doentes servir. O Espiritismo precisa disso. E é isso que vai atrair. É isso que vai atrair para os centros espíritas os necessitados de amor que estão aí fora. Que Deus nos abençoe e nos proteja.